Ela dormia todas as noites sobre um colchão recheado com 2 milhões de reais, mas passava fome em silêncio, aterrorizada de que uma única nota gasta assinasse a sentença de morte do próprio filho. Para o mundo, ele era um monstro armado, mas entre 4 paredes, ele era apenas uma marionete nas mãos de um homem intocável de terno italiano que nunca pisou na lama. O que acontece quando a pessoa paga para te defender é a mesma que vende a sua localização para a polícia em troca da própria liberdade. Prepare-se para uma história visceral de ganância, sacrifício materno e uma traição tão fria que vai fazer você questionar quem são os verdadeiros criminosos da sociedade. Você acha que sabe como essa história termina, mas a verdade escondida naquele quarto vai te deixar sem ar. Antes de entrarmos nesse labirinto, inscreva-se no canal e me diga nos comentários: até onde você iria para salvar a sua família da ruína? Vocês ligam a televisão de 60 polegadas na sala segura de vocês, enquanto jantam o risoto quente feito pela empregada, e veem a foto dele no jornal. É aquela foto 3x4 antiga, tirada na escola pública quando ele tinha 14 anos, mas agora com uma tarja preta nos olhos e a manchete em letras garrafais vermelhas gritando "Gerente do tráfico abatido". O apresentador, aquele homem de terno alinhado e voz grave de barítono, que nunca pisou no barro vermelho de uma viela sem estar cercado por seguranças, estufa o peito para chamar meu filho de Rei do Pó. Ele celebra a limpeza urbana, feita pela polícia como se tivesse varrido o lixo da calçada. Vocês balançam a cabeça em aprovação, sentindo-se vingados, protegidos, e mudam de canal para a novela, achando que o monstro foi eliminado e que o bem venceu o mal. Mas vocês não sabem de nada. Vocês não sabem que o monstro que vocês temem era um menino que tinha medo de dormir sem a luz do corredor acesa. Vocês veem a tatuagem de palhaço no braço e o fuzil atravessado no peito. Eu vejo a cicatriz de catapora, na testa, bem perto da raiz do cabelo, e lembro da mãozinha suada que tremia quando ele tinha febre alta e eu não tinha dinheiro para o Tylenol. Vocês acham que sabem o que é justiça porque leram a Constituição ou porque pagam seus impostos em dia, mas nunca tiveram que escolher, numa terça-feira chuvosa, entre manter a honestidade intacta ou encher a barriga de uma criança que chora de dor. Vocês julgam o fruto podre, mas nunca se abaixaram para cheirar a terra envenenada onde a árvore foi obrigada a crescer. Eu estou aqui, olhando nos olhos de vocês, não para pedir perdão, porque perdão não ressuscita ninguém, mas para contar a verdade que a câmera da TV não filma. Eu preciso falar. Preciso vomitar essa história não para limpar a barra dele. Deus sabe, e eu sei, que as mãos do meu Juninho estavam sujas de sangue, pólvora e graxa de arma, mas para que vocês entendam quem é o verdadeiro demônio que rege essa orquestra macabra. Enquanto o jornal dizia que meu filho nadava em dinheiro, que ele ostentava cordões de ouro e carros importados, a verdade crua é que eu dormia, literalmente, em cima de uma fortuna maldita que nunca me pertenceu. Minha cama box, aquela de casal que comprei nas Casas Bahia em um carnê de 24 vezes, não tinha espuma, molas ensacadas ou conforto ortopédico no forro. Ela era o cofre. Ela era recheada com maços de notas de 50 e 100 reais, amarrados com elástico de escritório bege, criando uma topografia irregular que destruía minha coluna. Eram pilhas e pilhas de dinheiro úmido, notas velhas que circulavam na mão de viciados e trabalhadores, cheirando a mofo, suor e medo. Aquele cheiro acre atravessava o tecido barato do lençol e impregnava meu pijama de flanela, grudando na minha pele como uma segunda camada de culpa que banho nenhum tirava. Eu era a guardiã do tesouro do comando, a velha que limpava chão de hospital público de dia, tirando sangue e vômito do piso com cloro, e dormia sobre 2 milhões de reais à noite. E a ironia suprema, a piada de mau gosto do destino, é que muitas vezes eu ia dormir com o estômago roncando, comendo pão amanhecido com margarina, porque eu tinha pavor, um pavor sagrado, de tirar uma única nota de 10 reais daquele maldito banco de espuma para comprar leite. Eu era a milionária mais miserável do Rio de Janeiro. Vocês precisam entender que ninguém nasce segurando uma Glock. Ninguém sai do ventre da mãe sonhando em ser frente de morro
ou trocar tiro com a polícia. Juninho queria ser desenhista. Ele passava as tardes abafadas de verão sentado no degrau da porta, copiando super-heróis em cadernos de papel reciclado que eu trazia escondido do hospital. Lembro-me vividamente, como se fosse uma fotografia queimada na minha retina, do dia exato em que a infância dele começou a gangrenar. Não foi com um tiro, nem com drogas. Foi com um par de tênis. Ele tinha 12 anos, estava na 6ª série, e chegou da escola com o rosto inchado, vermelho de tanto esfregar as lágrimas sujas de poeira. Ele entrou correndo, escondeu os pés descalços e soluçou. Tinham roubado o chinelo havaiana dele na saída e rido da camiseta furada que ele usava, chamando-o de mendigo do asfalto. Ele me olhou com uma mistura de vergonha, raiva e uma súplica silenciosa que eu nunca tinha visto naqueles olhos castanhos. Ele me pediu, pelo amor de Deus, um tênis de marca. Não precisava ser o mais caro. Podia ser aquele com a mola no calcanhar que o camelô vendia, mas tinha que ter o símbolo certo, o visto da marca, para que ele pudesse existir, para que ele parasse de ser invisível ou motivo de piada. Eu abracei meu menino, sentindo as costelas dele sob a pele fina, o coração batendo descompassado contra o meu peito, e tive que dizer a frase que mata uma mãe por dentro. Não temos dinheiro, filho. O dinheiro da faxina mal deu para o gás de cozinha esse mês. Eu vi o brilho apagar nos olhos dele. Naquele instante, ele percebeu que o amor da mãe não era moeda de troca no mundo lá fora. Naquele dia, algo quebrou dentro dele. Um vidro invisível e espesso que separava a inocência da necessidade bruta. Eu ouvi o som desse estilhaço, um trinque seco na alma dele, mas eu estava ocupada demais tentando ferver água para fazer um café ralo e enganar a fome que apertava nossas barrigas. A pobreza não é apenas a falta de comida no prato. A pobreza é a humilhação diária, é ver sua mãe ser tratada como lixo pelo patrão, é sentir que você é um erro do sistema. Pouco tempo. Depois, meu marido, o pai dele, um homem bom mas quebrado pela bebida, foi demitido da obra. A nossa geladeira, que já era triste, virou um armário de metal branco e vazio, guardando apenas garrafas de água gelada e a luz amarela de uma lâmpada que piscava, iluminando o nada. A fome deixou de ser uma visita incômoda e virou moradora fixa da casa. Ela sentava no sofá com a gente, dormia na cama com a gente. Foi nessa época que o Juninho, com 13 anos, começou a sumir nas tardes de sábado. Ele voltava no início da noite, com o corpo cheirando a suor de adulto, trazendo sacolas de mercado cheias de coisas que a gente só via nos comerciais da televisão. Iogurte de morango, carne de primeira, bolacha recheada, shampoo que fazia espuma. Eu olhava para aquelas mãos pequenas, as mesmas mãos que dias antes seguravam lápis de cor desenhando o Homem-Aranha. E agora, elas seguravam o peso da nossa sobrevivência. As unhas estavam sujas, os dedos calejados. Eu perguntava de onde vinha. E ele dizia, sem me olhar nos olhos, "Tô ajudando a carregar feira para Dona Maria, mãe." Mas eu sabia. A mãe sempre sabe. O coração da gente tem um radar para a desgraça. Eu via o olhar esquivo, o jeito como ele escondia o troco amassado no bolso da bermuda de tactel. Eu sabia que feira nenhuma pagava aquilo. Mas aí eu olhava para os meus outros 2 filhos menores, com os olhos fundos de fome, atacando o iogurte como se fosse maná do céu. E eu me calava. Eu me tornei cúmplice no momento em que aceitei aquele primeiro bife acebolado, fingindo acreditar na mentira da feira, mastigando a carne macia enquanto engolia minha própria falha moral. Ele não entrou para o crime por ambição de poder. Ele entrou porque o Estado falhou, porque o SUS não tinha o remédio, porque a escola era um depósito. Ele vendeu o futuro dele, prestação por prestação, para garantir o nosso presente. Com o tempo, o bico na feira virou trabalho na firma, e a mentira da normalidade foi se tornando cada vez mais difícil de sustentar. A nossa casa, que antes era de tijolo aparente e chão de cimento queimado, começou a mudar. Ganhamos reboco nas paredes, pintado de um verde esperança que doía nos olhos. O piso de cerâmica fria substituiu o vermelhão, e uma televisão de tela plana, enorme, obscena para o tamanho da sala, foi instalada na parede.
mas cada tijolo novo, cada móvel que chegava embalado em plástico, trazia consigo um peso invisível. A casa melhorava, ficava mais bonita, mas o ar dentro dela ficava mais rarefeito, mais difícil de respirar. Era como se as paredes estivessem se fechando, transformando meu lar em uma cela de luxo. Foi nessa época que a rotina do cofre começou. Juninho chegou numa madrugada chuvosa, com uma mochila preta pesada. Ele trancou a porta, fechou as cortinas e me chamou no quarto. Com uma faca de cozinha, a mesma que eu usava para descascar batatas, ele rasgou o forro inferior da minha cama box. Mãe, guarda isso. É só por uns dias. É da firma, não pode ficar na boca. O primeiro maço de dinheiro que eu segurei era grosso, enrolado em fita crepe marrom. Eu sentia a textura do papel, fria e suja. Eram notas de 50, milhares delas. Eu vi ele encher a base da minha cama com aquilo, transformando meu local de descanso em um depósito bancário do crime organizado. O som da fita adesiva sendo rasgada, criec, virou o som do meu tormento. Dormir ali virou uma tortura física e psicológica. Os maços de dinheiro criavam calombos duros. Eu virava para a esquerda, sentia um maço de notas nas costelas. Virava para a direita, sentia outro no quadril. Eu deitava ali, olhando para o teto mofado, sentindo a energia pesada daquelas notas vibrando debaixo de mim. Eu imaginava de onde vinha aquele dinheiro, do vício de um garoto rico da Zona Sul, do assalto a um trabalhador, do desespero de uma mãe que perdeu o filho para a droga. Eu estava deitada sobre a desgraça alheia. O paradoxo era cruel. Eu tinha dinheiro ali embaixo para comprar 10 camas, ortopédicas da melhor qualidade, mas era obrigada a dormir mal, acordando com dores no corpo e na alma, vigiando um tesouro que, se fosse descoberto, seria a nossa sentença de morte. A insônia virou minha única companheira fiel. Eu passava as noites em claro, ouvindo os passos dele na laje acima de mim, o radiocomunicador chiando baixinho, aquela voz robótica passando as posições da polícia. Tudo 2 na entrada, atividade no beco. Eu tentava limpar a casa com uma obsessão doentia, quase maníaca. Eu varria o chão 3, 4, 5 vezes por dia. Esfregava as paredes com água sanitária pura, até minhas mãos ficarem brancas, descascadas e ardendo, como se pudesse remover a sujeira moral que impregnava o ambiente. Mas não adiantava. O cheiro de pólvora queimada, de óleo de arma e de maconha prensada parecia vir do próprio cimento, misturado com o aroma floral do amaciante caro que agora eu podia comprar. Eu cozinhava feijão com carne seca e paio, o prato favorito dele. Caprichava, no tempero, no alho e na cebola. Mas quando colocava a comida na boca, sentia um gosto metálico, amargo, como se estivesse mastigando moedas velhas e enferrujadas. O dinheiro comprava a carne, comprava o gás, comprava o azeite importado, mas roubava o nosso apetite. O conforto material que o crime trouxe era frio, estéril. Era uma maquiagem barata em um rosto cheio de feridas abertas, que nunca cicatrizavam. Eu olhava para a geladeira cheia e sentia vontade de chorar, lembrando da época em que ela era vazia, mas a gente dormia em paz, sem medo de acordar com a porta sendo arrombada pelo bope. Eu me tornei a testemunha invisível, dentro da minha própria casa. Eu era a mulher que serve o café e finge que não existe, que se funde com a parede. Eu via os vapores, meninos que vi crescer correndo de pipa e jogando bola descalços na rua, entrarem na minha sala agora transformados. Eles traziam fuzis maiores que seus próprios corpos, armas pretas e pesadas que batiam nos móveis. Eles tratavam meu filho com um respeito temeroso, chamando-o de Gerente J, padrinho, chefe. Mas quando eu olhava para o J, eu só via o Juninho, e eu percebia como os olhos dele estavam ficando opacos, fundos, sem aquele brilho de curiosidade. Ele usava cocaína para se manter acordado nos plantões de 48 horas, e eu via meu menino se desfazendo, virando uma carcaça nervosa, paranoica, que pulava com o barulho de um escapamento de moto. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, quando o morro parecia prender a respiração, eu entrava no quarto dele. A cena partia meu coração em 1000 pedaços irrecuperáveis. Ele dormia abraçado ao fuzil,
com o dedo indicador repousando perigosamente no gatilho, numa postura de tensão eterna. Era o duplo reflexo mais doloroso da minha vida. O mesmo braço direito que hoje envolvia uma arma de guerra capaz de derrubar um helicóptero era o braço que, anos atrás, segurava meu dedo com força quando ele tinha medo do escuro ou de trovão. A arma tinha substituído a mãe. O metal frio tinha substituído o urso de pelúcia. Ele dormia, mas não descansava. E eu, no quarto ao lado, sobre a montanha de dinheiro sujo, rezava para um Deus que eu achava que já tinha desistido de nós. Vocês acham que o tráfico é comandado por homens de chinelo e bermuda, gritando em cima de lajes. Mas a verdadeira face do comando nunca sujou o pé de lama. Num dia de terça-feira, com uma chuva fina e cinzenta caindo sobre a favela, o verdadeiro mal bateu à nossa porta. Não foi com um chute, nem com um grito de polícia. Foi com 3 batidas educadas, ritmadas, quase gentis. Eu abri a porta, secando as mãos no avental, e dei de cara com um homem que parecia ter saído de uma novela das 8 ou de um comercial de banco. Ele usava um terno azul marinho impecável, de um tecido que brilhava levemente, sapatos de couro italiano lustrados sem um pingo de sujeira, e exalava um perfume amadeirado importado, que ofuscou instantaneamente o odor de mofo e esgoto da favela. Era o Dr. Sampaio, o advogado criminalista famoso, aquele que aparece nos jornais defendendo políticos e falando em garantias constitucionais e Estado democrático de direito. Ele sorriu para mim com dentes brancos demais, facetas de porcelana perfeitas. Um sorriso de tubarão que não chegava aos olhos frios e analíticos. Bom dia, minha senhora. O gerente J se encontra? Temos uma reunião de alinhamento. Ele pediu licença para entrar na minha casa humilde como se fosse o dono do lugar, sem esperar minha resposta. E de certa forma, ele era o dono. Tudo ali, inclusive a vida do meu filho, pertencia a ele. A presença dele na minha sala de estar criou um contraste violento, quase obsceno. O terno de 1000 fios roçando no meu sofá de chenille, comprado na promoção das Casas Bahia, a pasta de couro de grife repousando sobre a toalha de crochê que minha falecida avó fez. O ar ficou pesado, irrespirável. E foi então, pela primeira vez, que eu vi a máscara do meu filho cair. O gerente J, o terror do bairro, o homem que mandava matar e morrer, entrou na sala e encolheu. O menino que andava de peito estufado pela favela baixou a cabeça, escondeu as mãos tatuadas e se comportou como um criado assustado diante do patrão. Dr. Sampaio, não esperava o senhor aqui em cima. É perigoso. Meu filho gaguejou, a voz falhando. O advogado riu, uma risada seca e controlada. Perigo é deixar o dinheiro parado, meu jovem. Vim resolver a logística pessoalmente. Ali, naquele momento, a hierarquia ficou clara como cristal. Meu filho não era rei de nada. Ele era apenas o capataz da fazenda, o feitor dos escravos, e o coronel tinha vindo cobrar a safra. O doutor sentou-se no meu sofá, cruzou as pernas elegantemente, e meu filho correu para servir água, com a mão tremendo tanto que o copo batia na jarra, fazendo um barulho de vidro nervoso. Eu fui para a cozinha preparar um café, cumprindo meu papel de sombra, mas deixei a porta entreaberta. Eu precisava ouvir. O Dr. Sampaio não falava gírias, não falava palavrão, não alterava a voz. Ele falava de números, de planilhas, de remessas, percentuais e custo operacional. Ele discutia a morte e o tráfico com a frieza de um banqueiro discutindo investimentos na bolsa de valores. A quebra na Zona Norte foi acima do esperado, Jota. Precisamos otimizar a rota, ele dizia, enquanto bebericava na água. Eu percebi que o crime não era a bagunça sangrenta que mostram na TV. Era uma empresa multinacional, fria e calculista. E meu filho era apenas um funcionário terceirizado, sem direitos trabalhistas, sem seguro de vida e totalmente descartável. Enquanto a água do café fervia, minhas mãos tremiam e eu derrubei pó preto na pia branca. A imagem do meu filho sendo humilhado, tratado como um garoto de recados dentro da própria casa que ele jurava comandar, me deu uma náusea profunda. O doutor perguntou sobre o cofre, apontando discretamente com o queixo para a porta do meu quarto. Meu filho confirmou.
engolindo em seco. Tá tudo seguro, doutor. Tá dormindo com a dona Cida. O homem riu de novo e disse: gosto da ironia poética. O lucro do pecado guardado debaixo do sono dos justos. Aquela frase me feriu mais do que um tapa na cara. Eu era uma piada para eles. Eu era apenas uma peça engraçada no tabuleiro de xadrez, onde eles jogavam com vidas humanas. Quando o doutor se levantou para ir embora, ele não apertou a mão do meu filho. Ele apenas deu 2 tapinhas leves no ombro dele, como quem limpa poeira ou afaga um cachorro vira-lata que aprendeu um truque novo. Ele deixou um envelope pardo grosso sobre a mesa de centro e disse, com a voz suave de quem pede um favor: resolva aquela pendência do beco 2 ainda hoje, Jota. O fluxo de caixa não pode parar por causa de sentimentalismo. Você sabe como a diretoria fica chateada com prejuízos. Meu filho assentiu, pálido, suando frio apesar do ventilador ligado. O doutor saiu, caminhando pelas vielas sujas como se flutuasse, intocável, protegido pela sua aura de poder, pelo seu dinheiro e pelo sistema que ele manipulava tão bem. O contraste entre a pureza falsa daquele homem e a sujeira real da nossa vida nunca foi tão nítido. Assim que a porta se fechou e o perfume importado começou a se dissipar, Juninho desabou no sofá. Ele respirou fundo, como se tivesse saído de um afogamento, puxando o ar com força. Eu vi o terror puro nos olhos dele. Não era medo da morte. Era o medo da impotência. Era o medo de saber que ele era propriedade daquele homem de terno. Eu recolhi a xícara de café que o doutor usou e tive vontade de quebrá-la no chão, de jogar os cacos fora, porque ela parecia contaminada. A visita daquele cavalheiro trouxe para dentro da minha casa uma escuridão que nem todas as lâmpadas do mundo conseguiriam dissipar. E o envelope pardo na mesa? Aquele envelope era a sentença de morte da alma do meu filho. Aquele envelope pardo que o doutor deixou na mesa não continha dinheiro, continha uma sentença. A pendência que ele exigiu que fosse resolvida era uma falha na contabilidade de uma das bocas de fumo lá de baixo. Uma quantia ridícula para um homem que veste ternos de 10 mil reais, mas imperdoável para as regras matemáticas brutais do morro. A culpa, segundo o doutor, recaía sobre um dos vapores, o Marcinho. Vocês não conhecem o Marcinho, mas eu conheço. Eu vi o Marcinho perder os dentes de leite. Ele vivia na minha cozinha, comendo bolo de fubá quente, com as pernas balançando, na cadeira alta demais para ele. Ele tinha a mesma idade do Juninho, o mesmo sorriso fácil, a mesma fome de mundo. Eles eram irmãos de alma, dividiam a pipa, a bola e, mais tarde, o fuzil. Juninho tentou argumentar. Eu ouvi ele no telefone, a voz embargada, implorando para o RH da facção, dizendo que o menino era fiel, que foi um erro, que ele cobriria o valor do próprio bolso. Mas a ordem veio de cima, fria e absoluta, como uma lâmina de guilhotina. Exemplo tinha que ser dado. O sistema corporativo do crime não aceita falhas contábeis, e a lealdade não preenche planilha de Excel. O doutor queria sangue para equilibrar o caixa, e meu filho, o gerente, tinha que assinar a demissão. Eu estava no quarto, fingindo dobrar roupas que já estavam dobradas, quando ouvi a movimentação estranha na frente de casa. Não eram risadas, não era música. Eram sons abafados, secos, o som de carne batendo contra carne. E então, o choro. Um choro desesperado, agudo, gritando: pelo amor de Deus. Jota, sou eu, cara. Era a voz do Marcinho. Cada soco que eu ouvia lá fora ecoava dentro do meu peito, como se estivessem batendo na minha própria carne. Eu queria correr, abrir a porta, gritar, me jogar na frente, impedir aquela barbárie. Mas minhas pernas travaram. O medo me paralisou. Eu fui a covarde que tapou os ouvidos com o travesseiro enquanto o amigo de infância do meu filho era disciplinado brutalmente no meu quintal, manchando o piso onde eles brincaram de carrinho. Depois de um tempo que pareceu durar séculos, o silêncio voltou. Um silêncio pesado, denso, que zumbia nos ouvidos. A porta da sala abriu devagar. Juninho entrou. Ele não parecia o gerente geral temido. Ele parecia um fantasma. A camisa branca de marca estava respingada de vermelho vivo. Sangue de um irmão.
Ele caminhou cambaleando sem me ver, com os olhos vidrados olhando para o nada, e foi direto para o banheiro. Ligou o chuveiro no máximo, mas ele não tirou a roupa. Ele sentou no chão do box, de calça jeans, tênis e camisa, e deixou a água cair sobre ele. Eu entrei no banheiro devagar. O vapor quente misturado com o cheiro metálico de sangue criava uma atmosfera sufocante. Desliguei o registro e me ajoelhei na frente dele. Comecei a tirar a roupa molhada e pesada do corpo dele, desamarrando os cadarços com cuidado, tirando a camisa grudada na pele. Era como voltar no tempo. Lembrei de quando ele tinha 5 anos e chegava imundo de lama do campinho de terra, e eu o lavava com todo o cuidado do mundo. Só que agora, a lama era o sangue do Marcinho. Enquanto eu passava a toalha no rosto dele, ele desabou. Não foi um choro de homem, foi um uivo de criança. Ele abraçou minha cintura, escondeu o rosto na minha barriga flácida e soluçou convulsivamente, perdendo o ar. Mãe, eu não queria... Ele era meu parceiro. O doutor obrigou. Ele disse que ia matar a senhora se eu não fizesse. Naquele momento, eu vi a alma do meu filho morrer. O restinho de humanidade, o restinho de... Juninho, que ainda existia dentro da carcaça do gerente J, escorreu pelo ralo junto com a água avermelhada. O sistema tinha conseguido o que queria. Transformou meu menino em uma ferramenta quebrada, oca por dentro, perfeita para matar sem questionar. Ele tinha matado o amigo para salvar a mãe, e eu me sentia a mulher mais culpada do mundo por estar viva às custas da alma dele. Aquele choro no banheiro foi o combustível que acendeu uma fogueira de desespero dentro de mim. Eu não podia mais ficar parada vendo meu filho ser consumido, pedaço por aquele moedor de carne. Esperei ele se acalmar. Fiz um chá de camomila bem forte e o levei para o meu quarto. Com uma força que eu não sabia que tinha, vinda da adrenalina pura, levantei o colchão pesado da cama box. Rasguei o forro com as mãos nuas, aumentando o buraco, e comecei a jogar os maços de dinheiro no chão, numa pilha caótica e obscena. Notas de 100, de 50, voando pelo quarto mofado. Vamos embora, Juninho. Eu disse com a voz firme, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Tem dinheiro aqui pra gente sumir. Vamos pro norte, pro interior de Minas, qualquer lugar. A gente compra um sítio, cria galinha, vive do mato. Vamos agora, de madrugada, antes que o sol nasça. Eu peguei a mala velha que ficava em cima do guarda-roupa, sacudi a poeira e comecei a jogar roupas dentro dela de qualquer jeito. Minhas mãos tremiam de ansiedade. Eu já imaginava a gente no ônibus, vendo o Rio de Janeiro ficar para trás. A liberdade, o ar puro, o silêncio dos grilos em vez do som dos tiros. Eu acreditei. Juro por Deus que por 5 minutos eu acreditei que a gente podia vencer o destino. Por um breve instante, eu vi uma luz acender nos olhos opacos dele, uma faísca de esperança. A ideia de uma vida onde ele não precisasse dormir abraçado a um fuzil, onde ele não precisasse matar amigos. Ele olhou para o dinheiro espalhado no chão, aquela fortuna que nos aprisionava, e parecia calcular a rota de fuga. Mas a luz apagou tão rápido quanto acendeu, dando lugar a uma tristeza profunda, velha, resignada. Ele segurou meus pulsos, parando o meu movimento frenético de empacotar camisetas. Ele deu um sorriso triste, de canto de boca, aquele sorriso de quem sabe um segredo terrível. Mãe, a senhora não entende, ele sussurrou com a voz rouca. Não tem saída. A gente não pede demissão dessa empresa. Não existe ex-gerente vivo. Ele me explicou com a paciência de quem explica que Papai Noel não existe, que o dinheiro era rastreado, que o doutor tinha olhos em todos os lugares, na rodoviária, no aeroporto, na polícia rodoviária. Se eu sair daqui, ele disse olhando fixamente no fundo dos meus olhos, o doutor não vem atrás de mim. Ele sabe que eu não tenho medo de morrer. Ele vai atrás da senhora. Ele vai atrás dos meus sobrinhos na escola. Ele vai atrás da tia Maria. Ele sabe onde as crianças estudam, sabe o horário do seu ônibus, sabe onde a gente compra pão. Foi como levar um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões. A coleira que o prendia ao morro não era feita de lealdade ao crime, nem de ambição pelo dinheiro. Era feita de amor. Nós, a família dele, éramos os reféns. Nós éramos a garantia. Ele não era o guarda do tesouro.
Ele era o prisioneiro de segurança máxima, e nós éramos as grades da cela dele. Se ele fugisse, nós morríamos. Se ele ficasse, ele morria aos poucos. Eu olhei para a mala aberta, com as roupas dobradas pela metade, e senti o peso esmagador da derrota. A viagem para o sítio, a vida simples, a paz, tudo era uma fantasia infantil. A realidade era aquele quarto úmido, o dinheiro maldito e a sentença de morte suspensa sobre nossas cabeças. Devagar, sem dizer uma palavra, comecei a tirar as roupas da mala. Ele me ajudou a colocar o dinheiro de volta no forro da cama, maço por maço. Cada pacote que eu guardava era como uma pá de terra sobre o caixão dos nossos sonhos. Fechamos o buraco com a fita adesiva marrom, cobrimos com o lençol rasgado e sentamos na cama, derrotados. O fim chegou mais rápido do que imaginávamos, e não veio pelas mãos de uma facção rival tentando invadir o morro. Veio pela caneta tinteiro do doutor. O esquema estava ficando grande demais, chamando muita atenção da mídia, e o ano de eleição estava chegando. O advogado precisava limpar os livros, queimar arquivos e garantir que seus investimentos no exterior estivessem seguros. Ele não nos demitiu. Ele nos entregou. Numa manhã de terça-feira, o telefone pessoal do Juninho vibrou. Não era chamada de rádio. Era uma mensagem de texto, vinda de um número desconhecido. Ele olhou para a tela e ficou branco como papel. Me mostrou o celular. Era uma foto da fachada da nossa casa, tirada de dentro de um carro com vidro fumê, com um círculo vermelho desenhado digitalmente sobre a minha janela. Embaixo, apenas uma frase. O contrato expirou. Era o beijo de Judas. O aviso final. O doutor tinha vendido a localização exata do cofre central, a minha casa, para as cúpula da segurança pública como parte de um acordo para ele mesmo sair ileso e posar de colaborador da justiça nos bastidores. Minutos depois, o som inconfundível das hélices rasgou o céu. Não era o barulho normal do helicóptero da TV. Era o águia da polícia, voando tão baixo que as telhas de amianto da minha casa tremeram e a poeira do teto caiu sobre o café da manhã. O som era físico, batia no peito. O morro inteiro acordou em pânico. Mas dessa vez o alvo não eram as bocas de fumo nas vielas lá embaixo. O alvo era cirúrgico. O cerco estava armado especificamente para nós. Juninho olhou para mim e não havia mais medo nos olhos dele. Havia apenas uma aceitação fria, a calma de quem sabe que o destino finalmente bateu à porta. "É hoje, mãe", ele disse, pegando o fuzil que estava encostado no sofá e verificando a munição com movimentos mecânicos, precisos. O doutor mandou a conta, e eu vou pagar. Ele não tentou fugir pelos fundos, não tentou pular a laje do vizinho. Ele sabia que estava cercado. O tiroteio começou ensurdecedor, balas traçantes furando as paredes finas da sala como se fossem feitas de papelão. O barulho era o som do inferno, vidros estourando, a madeira da porta sendo estilhaçada, gritos de ordem vindos do megafone lá fora e o troar contínuo das armas automáticas. Juninho me agarrou pelo braço e me empurrou para dentro do banheiro, o único cômodo da casa com laje de concreto e paredes de tijolo maciço. Ele me fez sentar no chão, entre o vaso sanitário e o box, e jogou toalhas e tapetes sobre a minha cabeça. "Fica quieta aqui, mãe. Não sai por nada. Não faz barulho", ele gritou, com os olhos cheios de lágrimas. Ele beijou minha testa, um beijo rápido, salgado de suor e despedida. Essa foi a última vez que senti o toque do meu filho. Ele saiu do banheiro, fechou a porta e voltou para a sala. Ele não estava atirando para matar policiais. Ele estava atirando para segurar a invasão, para comprar tempo. Ele estava trocando a vida dele pelos minutos que eu precisava para sobreviver. Ele se colocou como escudo humano entre eu e a morte que vinha de fora. Eu fiquei ali, encolhida no escuro, com as mãos nos ouvidos, rezando o Pai Nosso, gritando o nome dele mentalmente, enquanto a minha casa era demolida por balas. De repente, um estrondo maior sacudiu o chão, uma granada de efeito moral, seguido por uma rajada longa e seca. E então, o silêncio. Um silêncio súbito, absoluto, mais aterrorizante que o barulho. O rádio dele parou de chiar.
Eu sabia. No fundo da minha alma, onde a mãe sente a vida do filho desde o cordão umbilical, eu senti o laço se romper. Meu menino tinha ido embora. Ouvi passos pesados de coturnos invadindo a sala. Vozes estranhas e excitadas gritando: "Limpo! O alvo tá no chão! Pega o malote!" Ouvi o som de móveis sendo arrastados e de coisas sendo quebradas. Quando finalmente um policial abriu a porta do banheiro e me tirou de lá, a minha sala estava irreconhecível. As paredes pareciam queijo suíço, cheias de furos de luz. Havia fumaça, cheiro de pólvora e o odor inconfundível de sangue fresco. O corpo do Juninho já não estava mais lá. Eles o levaram rápido, arrastado como um saco de lixo para a caçamba do caveirão, para que eu não visse, ou talvez para que não pudessem fazer perícia no local. Mas os policiais não foram embora. Eles foram direto para o meu quarto. Com facas de combate, eles terminaram de estripar a minha cama box. Eu vi a euforia, a ganância brilhando nos olhos daqueles homens fardados, a mesma ganância que vi nos olhos dos criminosos, a mesma que move o doutor. Eles riam enquanto enchiam sacos pretos de lixo com os maços de dinheiro. "Hoje o bicho pegou, sargento. Aposentadoria garantida", um deles gritou. Eles levaram tudo. Cada centavo daquela fortuna amaldiçoada que custou a inocência e a vida da minha família. Naquela noite, fui para a casa da vizinha, pois a minha estava destruída. Assisti ao Jornal Nacional numa TV pequena. O âncora anunciou a grande operação de inteligência contra o tráfico e a morte do perigoso gerente J, que reagiu à prisão. A reportagem mostrou a mesa da delegacia com armas apreendidas e algumas pilhas de dinheiro. O delegado, estufando o peito, disse para as câmeras: "Apreendemos cerca de R$100 mil em espécie provenientes do tráfico." Eu ri. Dei uma gargalhada histérica, dolorosa, que assustou a vizinha. R$100 mil? Havia mais de 2 milhões naquele colchão. Os outros 1.900.000 sumiram, evaporaram no trajeto entre a minha casa e a delegacia. Foram divididos ali mesmo, na minha sala suja de sangue, entre os homens da lei, e certamente uma fatia gorda voltou, limpa e lavada, para os bolsos do Dr. Sampaio, como pagamento pelo serviço de limpeza. Hoje, eu voltei para a minha casa. Consegui rebocar os buracos de bala nas paredes, mas as marcas continuam lá, debaixo da tinta. Eu durmo na mesma cama box, mas o forro está rasgado e vazio. O colchão agora afunda, murcho, assim como a minha vida. O dinheiro se foi, meu filho se foi, e eu fiquei com o silêncio, a vergonha e 3 netos órfãos para criar. O Dr. Sampaio? Eu o vi numa revista de fofocas na banca outro dia. Ele estava numa festa beneficente, segurando uma taça de vinho tinto, sorrindo ao lado de gente importante, celebrando o sucesso de sua firma de advocacia. Ele continua rico, livre, cheiroso, com as mãos limpas e a consciência tranquila de quem nunca precisou apertar um gatilho para matar. O meu filho, o monstro, está numa gaveta fria e numerada do IML, esperando para ser enterrado numa cova rasa. E eu estou aqui, olhando para vocês. Agora me digam com a mão na consciência: quem é o verdadeiro bandido? O menino que segurou a arma para comer? Ou o homem de terno que lucrou com a guerra? Vocês sabem a resposta, mas preferem não dizer em voz alta para não estragar o jantar.